ovelha da gente ali no projeto Mandacaru, e hoje estão no campo, né? Então, assim, é uma gratidão, um prazer imenso poder ver vocês, né? E agora, de fato, no campo, pastoreando, coordenando, orientando ovelhas, né? Para o reino. E vocês aí, né? Que eu estou vendo alguns rostinhos, para mim é um prazer, viu? Nós estamos ali em Floresta, gente. Estamos ali há 2 anos na cidade de Floresta, com uma missão maravilhosa, que é servir a Jesus, que é falar de Jesus, que é ministrar Jesus ao coração das pessoas. E as minhas orações sempre têm sido essa: Deus, eu preciso, me dê vidas, eu preciso de vidas. São vidas que precisam ser alcançadas pelo poder da tua palavra, e essa é a minha missão. Eu trabalhei no. Eu casei, como a minha irmã falou, eu nem ia contar, mas já que ela falou, para vocês não ficarem curiosos, eu vou falar. Eu, na realidade, me convertia mais ou menos, acho que uns 12, 13 anos de idade, e de fato, fruto de oração, fruto de um trabalho realmente que ela conseguiu, né, na direção do Espírito Santo, trazer Jesus aos nossos corações. Temos mais 3 irmãs, somos 4, e Jesus entrou na minha vida porque eu tive medo do apocalipse, eu tinha medo de Jesus voltar, que era a expressão psicológica, e eu tinha medo de Jesus voltar, minha gente. E aí eu disse, eu preciso me converter. Então aceitei Jesus, né? Louvado seja Deus, estou esperando. Não mais com medo, mas com alegria e com esperança, né? Porque ele vai voltar e vai me levar. Aleluia. Então, o que acontece? Me converti. E no meu coração havia um desejo muito grande. Eu queria ser esposa de pastor. Ó, queria ser esposa de pastor. Era um sonho. A irmã Mirinalva, esposa do pastor Antônio, foi a minha grande influenciadora. Acho que a bichinha nem sabe disso, mas ela foi a minha grande influenciadora. Eu olhava para ela e eu dizia, meu Deus, essa mulher é abençoada. E eu desejei ser como a irmã Mirinalva. E Deus me deu a oportunidade de conhecer o meu esposo. Ele estava fazendo seminário há 1 ano. Ele veio tirar férias e ele ministrou a palavra do Senhor na igreja que nós congregávamos na época, aqui em Juazeiro, na Igreja Batista de Juazeiro. E conheci através da pregação da palavra do Senhor e fiquei encantada com a mensagem, lógico, né? Que é tudo muito espiritual. Fiquei encantada com a mensagem poderosa, e eu nunca me esqueço da mensagem que foi ministrada, que foi o que Deus pretende afinal. Esse foi o tema da mensagem. E eu me envolvi nessa mensagem a ponto de eu lembrar cada detalhe até o dia de hoje. Todas as vezes que ele ministra essa mensagem, eu me recordo como Deus falou ao meu coração, e Deus fala. Eu já escutei acho que mais de 15 vezes essa mensagem, bem mais. Mas todas as vezes que ele ministra, Deus fala de forma especial ao meu coração. E eu me encantei com a mensagem com o pregador. E aí ele também se encantou comigo, e de repente Deus confirmou o desejo do nosso coração. Olha só o que Deus falou. Deus trouxe ao coração dele, ao meu coração, essa sincronia de amor. E nós nos envolvemos, nós nos conhecemos. Ele voltou para o Rio, eu fiquei ainda terminando o meu curso, né, o meu fundamental. Eu era uma jovem, né, estava terminando de estudar, mas no meu coração havia um desejo muito grande de servir ao Senhor de forma diferente. E Deus ouviu minha oração, uma oração de uma adolescente. Deus ouviu a minha oração, e assim Deus fez acontecer. Quando terminei o ensino médio, ele, na realidade, terminou o seminário. Ele recebeu uma proposta no seminário ainda para ir para o campo goiano. E lá nós fomos servir ao Senhor no campo goiano. Ficamos lá por 3 anos, servindo a Jesus, e Deus nos deu a oportunidade de retornar para Juazeiro, a nossa cidade, e ficamos 15 anos na igreja da missionária Ariane aí, lá em Mandacaru, né, 15 anos. E aí Deus nos chamou para mais um desafio. Eu tinha 10 anos que estava em uma empresa, e o meu coração sempre ardia pela vontade, pelo desejo de fazer sempre mais. Minha vida era uma loucura, porque eu conseguia fazer muita coisa, mas eu precisaria dedicar. Eu sentia que eu precisava dedicar muito mais tempo para Deus, de forma integral. Eu não queria mais dividir o meu tempo
com o trabalho secular como eu fazia. E eu comecei a orar, pedir a Deus que desse para mim essa oportunidade de servi-lo de forma integral, assim como eu tinha começado. E Floresta surgiu, irmãos. Floresta surgiu, e desde quando nós estamos de lá para cá, minha oração sempre tem sido essa: Deus, eu quero vidas, aqui eu estou para falar do teu amor. Eu não quero outra coisa a não ser vidas, e assim Deus tem feito conosco. A ponto de a gente estar em casa, de repente a pessoa ligar para mim e dizer bem assim: olha, eu pedi o telefone, eu estava conversando com uma irmã de sua igreja, ela disse: não, você vai conversar com fulano, me deram o seu telefone e eu preciso de uma oração agora. E assim Deus tem feito, né? Nós temos conseguido, mesmo nesse processo de pandemia, desde março para cá, que a gente tem enfrentado essa dificuldade, né? Mas Deus tem nos feito. Eu tenho dito que Deus tem nos dado as ovelhas da pandemia, porque Deus tem feito grandes coisas através das nossas vidas, da instrumentalidade da nossa igreja ali naquele lugar. Então, essa é a minha história, né? Essa é o início da minha história. E no meu coração, o meu coração de fato, ele arde por missões, por vidas. Essa é a minha maior missão. A minha maior missão, ela é falar de Jesus. É o meu maior projeto de vida, é servir a Jesus. Então, eu queria inicialmente que você, a cada palavra dita, né, já falada por mim, que você também estivesse como este canal de Deus, essa bênção de Deus para a vida de outras pessoas. Às vezes a gente pensa que a gente precisa sair, ou a gente precisa viajar, não é? A gente precisa, enfim. Mas Deus tem nos dado campos, né? Às vezes o seu campo missionário é na sua casa, às vezes o seu campo missionário é no seu trabalho, às vezes o seu campo missionário é em outra cidade, em outro país, não importa. Eu queria, nesse momento, trazer essa chama ao seu coração e dizer que você precisa ser discípulo de Jesus aonde você estiver. Aonde você estiver, o bom perfume de Cristo ele precisa exalar através da sua vida. Bom perfume de Cristo. Eu gosto muito desse texto e gosto de lembrar. Eu trabalhei minha sala era bem pequenininha, quando eu trabalhava ali no hospital, e todas as vezes que chegava alguém muito cheiroso na minha sala, ele saía, o cheiro ficava. Quando chegava alguém que não era muito cheiroso, ele saía e o cheiro ficava também. O que acontecia? Quando eu lembrava desse texto, eu preciso ser o bom perfume de Cristo. Gente, não tem coisa melhor do que se sentir um bom perfume. O bom perfume, a pessoa sai e o perfume fica. Tu pega na mão e o perfume fica. Você abraça e o perfume fica. Isso é ser bom perfume de Cristo, ou seja, eu passo por todos os lugares e aonde eu estiver, mas quando eu chego, a presença de Deus chega comigo, e quando eu saio, ela fica. Isso é ser bom perfume de Cristo, né? É viver intensamente a presença do Senhor através das nossas vidas. Eu queria, nesse momento, orar mais uma vez, colocando as nossas vidas diante do altar, que eu vou partir agora para a palavra que Deus trouxe ao meu coração. E nós vamos hoje falar sobre sabedoria. Se tem uma coisa que nós precisamos ter nesta terra, em tudo que a gente faça, é sabedoria. E nós vamos conduzir a nossa vida nessa noite, a nossa palavra nessa noite, dentro dessa palavra-chave, sabedoria. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela tua presença, pela ação do teu Espírito Santo já, ó Deus, neste momento, em cada palavra, ação, música, oração feita nesta noite. Pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja direcionando a nossa palavra e que chegue, ó Deus, ao coração dos teus filhos e que ela fique, que ela, ó Deus, esteja encontrando, sendo enraizada e que a palavra ouvida nesta noite, ó Deus, todas elas, palavras do Senhor, estejam frutificando para a glória e honra do teu nome. Abençoa-nos. Essa é a noite, ó Deus, que nós escolhemos para dedicar ao Senhor o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da semana, onde nós estamos, ó Deus, nos debruçando na tua palavra e recebendo de ti toda a orientação para desfrutarmos uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, gente, quando a gente pensa nesse novo momento que a gente está vivenciando, a gente não tem como lembrar que desde março para cá nós temos assim vivido
né? Momentos assim de muita particularidade. A gente, na realidade, está reformulando, está tentando projetar, tentando reorganizar. A gente passou por momentos, cada um aí, não só a gente aqui na cidade, no estado, mas o mundo passou por momentos de muita dificuldade e temos vivido esse, como as pessoas têm dito muito, né, esse novo normal. Nós escolhemos a cada dia, nós temos a oportunidade, eu sempre gosto de dizer isso, não sei se a Ariane vai lembrar dessa minha frase. A cada dia eu tenho uma oportunidade de escolher, né? Eu estou dormindo e aí acordei. Então eu escolho ou levantar ou ficar deitada mais um pouquinho. Eu vou no banheiro, ou escovo o dente, hoje eu não resolvi escovar meu dente. Eu tomo café, ou saio sem tomar café. Ou eu trabalho, ou eu continuo dormindo. A gente sempre está diante de duas possibilidades. Sempre. Nós estamos sempre diante de duas escolhas, de duas necessidades. E nós precisamos escolher. Então, nós queríamos que você pensasse um pouquinho sobre isso. Quem escolhe ter e viver e buscar e querer viver uma vida em sabedoria, sou eu, é você. Então, é interessante nós pensarmos no texto da palavra do Senhor, e eu queria que você estivesse pensando comigo sobre este texto, lá em Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo 1 e 6. Ele vai falar sobre a sabedoria. Quando a gente pensa em sabedoria, é interessante a gente pensar o seguinte: é fácil a gente identificar uma pessoa sábia? É. A gente olha para a postura, a gente olha para o tom de voz, a gente olha para as tomadas de decisões, a gente olha para a retidão, a gente olha para o conhecimento, a gente diz, nossa, mas fulano é bem sábio, fulano é interessante como fulano, né? Ele tem esse dom da sabedoria, de a gente conseguir entender exatamente o que ele está querendo comunicar. Não é difícil identificar uma pessoa sábia. O texto de Tiago 1, capítulo 5 e 6 diz o seguinte: e se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Gente, olha só que riqueza esse texto. Se alguém tem falta de sabedoria, a palavra do Senhor nos dá um direcionamento. Pede a Deus. Pede a Deus porque Ele vai te dar. Agora, o texto tem uma condicionante. E a condicionante do texto é a palavrinha chamada fé. A fé é o que vai possibilitar você receber do Senhor aquilo que você tem pedido, especificamente a sabedoria. A fé é o que vai possibilitar você a receber, a ter a sua oração respondida. A Bíblia diz que nós precisamos agradar a Deus. E como é que a gente agrada a Deus? Com um coração cheio de fé. O nosso coração precisa estar cheio de fé. Deus, ele se agrada daqueles que buscam a Ele com fé. A fé, ela é importantíssima, porque a fé, ela também é a condicionante para me receber a vida eterna. Porque para me receber a vida eterna, o que é que eu preciso ter? Crer em Jesus. Eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por mim, que morreu por toda a humanidade. E isso só me é garantido pela fé. É a fé que me possibilita a aproximação genuína, exata, completa, perfeita do nosso Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Não há possibilidade de você agradar ao Senhor, não há possibilidade de você ter a sua oração respondida
se você não tiver fé, se o seu coração não tiver fé. E a palavra do Senhor é tão perfeita que ela diz que não é muito não. Você precisa ter muito não. Você precisa, olha, do grãozinho de mostarda, é o suficiente. É o suficiente. Aí imagina quando a gente não recebe aquilo que a gente não pede ao Senhor, porque a gente talvez não... Sabe aquela oração que você faz que você nem acredita? Tem gente que ora, mas é de forma religiosa. Nem ele sabe a intensidade do que ele está pedindo. Nem ele imagina, nem ele sente, nem ele, sabe, contempla o que realmente ele está pedindo. Você precisa pedir e não duvidar. Você não pode duvidar. O texto continua dizendo, e em nada duvidando. Dúvida é pecado. Tudo que paira sobre as nossas cabeças, que há dúvida, aí você precisa ligar a luzinha vermelha. Tem alguma coisa errada aqui. Eu estou duvidando, tem alguma coisa errada. Então, o texto ele vai nos direcionar a isso. Está precisando de quê, querido? Fé ou de sabedoria? Pede a Deus, que Ele dá liberalmente. Gente, não tem coisa melhor do que sabedoria. Não tem coisa melhor do que a gente ter a cabeça tranquila, a mente tranquila e saber que todas aquelas decisões ou aquela decisão tão importante que a gente precisa tomar foi a decisão assertiva, foi a decisão certa, foi a decisão, sabe, correta. A paz que excede todo entendimento, ela reina, ela paira sobre as nossas vidas. Gente, buscar sabedoria é buscar presença de Deus, porque Deus é o dono da sabedoria. Buscar sabedoria é buscar Deus diariamente em tudo que eu faço. Senhor, meu pensamento está coerente. Senhor, a minha palavra está coerente. Senhor, o meu caminhar está coerente. Senhor, as minhas ações, as minhas decisões, elas estão coerentes. Sabedoria vinda do alto sobre as nossas vidas. E eu queria que nós pensássemos como é que a gente consegue desenvolver este valor, essa sabedoria, né? A gente, na realidade, consegue desenvolver através das nossas ações cotidianas. Logo que entendemos que a nossa vivência, o nosso dia a dia, os nossos hábitos espirituais, a oração, a leitura da palavra, a consagração, a busca intensa pelo Senhor, ela vai nos permitir habitualmente, não é de vez em quando não, gente, é habitualmente, cotidianamente, receber o melhor de Deus, a sabedoria. Deus, ele é a fonte de toda a sabedoria. A religiosidade, muitas vezes, né, num assunto sabedoria, às vezes a gente, não, você sabe o que é sabedoria? Não, eu sei o que é sabedoria. Não adianta, você precisa viver a sabedoria, você precisa buscar a sabedoria. A sabedoria, ela vai surtir o efeito, ela vai vir até você, ela será dada até você a partir do momento que você buscar em Deus essa sabedoria. Eu estou dizendo que é fácil viver. Não é fácil viver a nossa vida neste mundo, buscando todos os momentos e em todas as circunstâncias ser servo de Deus. Ter a identidade de Deus nas nossas vidas não é fácil. É difícil, porque eu preciso realmente ter prudência em tudo. Até no meu olhar, eu preciso ter prudência, não é? A minha forma de vestir, na minha forma de falar, no meu caminhar, eu preciso ter a identidade de Cristo. Eu preciso, na realidade, viver isso de forma intensa. E como é que isso acontece? É o meu cotidiano, é a oração, é a busca, é a consagração. E essa oração, quando ela é feita, irmãos, com fé, é verdade para aquele que crê. A palavra de Deus, ela é verdade para aquele que crê. Se você pedir sem duvidar, você vai receber sabedoria. E não é só sabedoria, não, é aquilo que você tem colocado diante do altar de Deus. Estamos terminando o ano de 2020, né? Um ano tanto quanto difícil, um ano bem peculiar, um ano comum para todos, toda a raça humana, bem comum para todos. E nós fazemos projetos, né? Nós fazemos projetos, lógico que com a direção do Senhor, pedindo a bênção de Deus.
mas nada melhor do que você esquecer tudo aquilo que talvez você sabe que é humano, meramente humano, e você fazer oração, pedido de Salomão, só sabedoria. Sabedoria, porque se você tiver a sabedoria, você vai ter toda a riqueza necessária. Você vai ter tudo que você precisa para você viver em Deus, para você viver feliz, você viver tranquilo em toda e qualquer situação. A sabedoria, irmãos, a oração, a busca pela sabedoria, ela é um exercício. Quem aqui não gosta de ficar com o corpo saudável, né? Eu estava comentando na igreja que eu estava caminhando, parei de caminhar, e aí estava subindo a escada de casa. Amor, eu acho que eu estou cansada demais, eu preciso caminhar, porque o negócio está feio, né? A gente precisa, na realidade, exercitar e ser bons mordomos do nosso corpo. É bíblico, é palavra do Senhor, né? E aí eu estava falando com ele a respeito disso, né? Que a gente precisa realmente vigiar. Não é só para ter um corpo bonito ou para ter um corpo que. Não, mas é para a gente cuidar da nossa saúde. De fato, exercitar não, viver a mordomia, né? Do Senhor, né? Cuidar do templo, muito bem, cuidar do templo de Deus. E aí eu estava pensando sobre isso. Quanto mais a gente se exercita, nada melhor do que um exercício funcional de qualidade, para você se sentir que você está, né, no caminho certo de uma boa saúde. Quando a gente parte para a vida espiritual, qual é o nosso exercício funcional, aquilo que funciona? Qual é o nosso exercício diário, aquele que vai malhar realmente todos os nossos músculos espirituais, aquele que vai preparar as nossas vidas para as grandes adversidades? A leitura da palavra, a oração, a consagração. É o texto de Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. É intimidade com Deus, né? E intimidade com Deus nos leva a receber dele aquilo que nós estamos pedindo e precisando, acima de qualquer coisa. A palavra de ordem para nós hoje é: busque sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que conhece todas as coisas, a sabedoria que vem de Deus. Viver com Deus é viver nesse exercício de fé. E o resultado dessa busca contínua, dessa palavra lida, dessa oração, dessa consagração, dessa intimidade com Deus, irmãos, é receber dele aquilo que nós precisamos na medida certa. O texto de Colossenses 3,16 diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E esse texto eu quero deixar para o seu coração. Habite em você ricamente a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus e em seus corações. Tem falta de alguma coisa? Está sentindo falta de sabedoria para reorganizar, para continuar mais um ano? Você não sabe o que é que vai acontecer com você daqui a 5 minutos, mas Deus sabe. Pede ao dono da sabedoria que coordene, que oriente, que te faça enxergar com os olhos da fé a visão dele. Diz: Deus, me dá a tua visão. Ontem nós estávamos orando às 11 horas, né? 11 horas a gente estava fazendo um momento de oração, eu e as meninas, minhas irmãs, e eu estava dizendo: você precisa ter... Vocês lembram do Thundercat, daquele desenho do Thundercat? Thundercat, nem lembra? Qual era a visão de Thundercat, gente? Era a visão além do alcance, né? Ele botava aquele negócio vermelho, aquele infravermelho ia longe, e ele conseguia enxergar, né? Essa é a visão que nós precisamos ter. Deus, me dá a tua visão, a visão além do alcance, a visão além do alcance é a visão da fé. A minha vida precisa ser vivida com fé. Eu não posso viver por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Gente,
Que Deus traga ao seu coração, à sua vida, à minha vida, sabedoria. Está indeciso? Está preocupado? Está angustiado? Não sabe o que é que vai acontecer? A gente nunca sabe. Por isso que a gente tem que pedir ao dono da sabedoria que conduza as nossas vidas e que desça sobre nós toda a sabedoria. E que o meu desejo é que esta palavra esteja sendo frutificada no seu coração. Você comece a sua semana com sabedoria vinda do alto. Que cada decisão, que cada atitude, que cada palavra, que cada momento da sua vida, esta semana e até Jesus voltar, que seja vividos com muita sabedoria. Que assim como Salomão possamos aprender que todas as coisas que nós precisamos, a Bíblia diz que Deus já sabe tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente precisa, Ele já sabe. Ele sabe de tudo. Mas a gente precisa buscar em Deus aquilo que é necessário, não aquilo que a gente precisa, mas aquilo que é necessário. E a palavra de ordem para nós hoje é sabedoria. Que Deus te abençoe, viu? Um prazer imenso, Glauber. Deus te abençoe. Um prazer, Glauber. Sabedoria.